Vocês viram o último ataque, né? Porque os Estados Unidos, vamos colocar aqui, os Estados Unidos é um país em que esses ataques de mass shooting, né, de malucos que entram em escolas, igrejas, shopping centers e saem atirando a esmo, se tornou recorrente. Né? Você tem centenas de casos, não é um ou outro, você tem centenas de casos. E, né, vamos botar aí, especialmente de 2020 para cá, você começou a ter uma presença, vamos dizer, constante entre os atiradores de jovens trans. Né? O Riso vai botar aí na tela. O que acontece? Esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é o 9º caso envolvendo atiradores trans. Mas lógico, eu estou sendo recriminado. Mas a maioria são homens jovens, meio incels, não sei o que. Lógico que a maioria dos atiradores são homens jovens, né? Problemáticos. Dito isso, o percentual de pessoas trans no rol da população jovem americana é um percentual muito pequeno. Eles estão muito representados, porém, no número de atiradores de alguns poucos anos pra cá. Tá? Ali, ó, o atirador da escola de Denver, Devon Erickson, trans. A Maya Alec McKinney, trans. Aberdeen Shooter, a Snokia Mosley, trans. O de Nashville, Audrey Hale, trans. O Anderson Lee Aldrich, não binário. Kimberly Carricker, trans. Dylan Butler, gender fluid. Colt Gray, trans. Salvador Ramos, trans. Os dois ainda não confirmados. Esse último agora é trans. O que eu quero falar disso? Não tô falando que todo trans comete mass shooting, mas não era comum numa comunidade trans em geral formada por adultos e que tinha lá sua disforia ou que, né, tocava a tua vida normalmente, você ter esta massa de adolescentes ou pós-adolescentes muito problemáticos, muito depressivos, recebendo a ideia de que assim eles são perseguidos pelo mundo e que as dores deles têm que ser canalizadas numa luta praticamente contra este mundo que os oprime. E aí esses caras, eles estão agora ficando meio que super representados dentre os ofensores, dentre aqueles que atiram e matam jovens. Tá? E mais uma vez acontece isso, e mais uma vez eu fui lá na CNN procurar o caso. Eles tentam ao máximo falar que era um trans. E em alguns lugares eles estão usando o nome masculino do atirador, né? Usaram o nome masculino, e aí mencionam, não, aí depois ele fez uma transição de gênero, ele virou a fulana de tal. Entendi. Né? E há uma tentativa de encobrir ali o que tá rolando. Né? Houve algum caso com 2 desses atiradores trans que inclusive escreveu um manifesto e, cara, a imprensa apagou e fingiu que não estava acontecendo. Não, é melhor apagar e fingir que não está acontecendo, senão isso vai incentivar a transfobia. Não é incentivar a transfobia. O que está acontecendo é que tem uma massa de jovens, em geral gays, que foram enganados, ludibriados pela imprensa, por psicólogos, pelos próprios pais, especialmente pais narcisistas, que participaram dessa mentira. Não, você, na verdade, se você tá confuso é que você é trans, faça uma transição, enfia hormônio no próprio corpo e taca hormônio. Alguns fazem cirurgias que são mutilações. E aí, mutilados ou com seu corpo alterado por uma química exótica que altera a sua própria natureza, essas pessoas acham que vão ser felizes e vão viver no mundo. Não serão. Entrem em depressão, têm tendências suicidas, essas pessoas vão viver mal para sempre. E essas pessoas foram objetos, sejamos honestos, de experimentos ideológicos de uma esquerda psicopática, tá? E aí a gente começa a ver algo que não acontecia. Esses mass shootings acho que começaram em 96, 97, né, com o primeiro atirador lá daquele caso de Columbine, que tem até os tiros em Columbine. E aí existe um efeito mimético. O que é um efeito mimético? Né? Você gera um fato, um jovem nerd esquisito, como a maioria dos atiradores são, e ele, né, fez lá, cometeu lá os famosos tiros em Columbine, matou uma galera. E aí para outros jovens existe um desejo de mimese, eu vou imitar o que ele fez. Ele me deu um espelho para uma vingança. E aí muita gente passou a repetir isso. E a real é que esse tipo de coisa começou a acontecer até no Brasil, já teve 2 casos aqui no Brasil. Né? Não havia, sei lá, até 8 ou 6, 5 anos atrás, trans no meio. Agora começou a ver. E em grande intensidade. Começou a ver e começou a ter em grande intensidade. Naturalmente, tudo que envolve mass shooting é muito ruim e não importa quem é o ofensor,
todo mundo tem que ser punido. Em geral, eles mesmos se punem, porque o ofensor, em geral, é um covarde. Além de matar os outros, ele vai lá e se mata no final. E então, as histórias desses caras que participam desses mass shootings, ela termina sempre com um cara se matando. Mas, nos Estados Unidos, essa insurgência de atiradores trans com manifestos, pegaram fotos desse atirador aí, né? Aí, assim, e é um material tudo confuso, ele gosta da Rússia, eu tava usando o emblema da agência, né, da agência russa de espionagem nova, a FSB, ou seja, todo um ideário confuso na cabeça, um ideário vingativo, e aí queria muito se vingar da igreja católica, então foi numa igreja católica e atirou em crianças. Em crianças. E dentro da mente perturbada de um cara desses, né? Desculpa o termo que eu vou colocar aqui. Faz sentido se vingar das crianças, porque foi uma pessoa, coitada, que teve a sua infância e o seu processo formativo completamente destruído. Eu não conheço a história desse ofensor do de hoje, mas a história é mais uma pessoa que devia ser provavelmente gay e que estava, né, saindo da infância e da adolescência, estava confusa. E aí, nesta confusão, vem psicólogo picareta, vê os exemplos na televisão, vê a Megan Fox que tem filhos trans. Qual a chance dela ter filhos trans? 2 ou 3? É impossível. É um fato estatístico impossível ela ter 3 filhos trans. Mas vários artistas de Hollywood têm filhos trans. Ou seja, eles estão manipulando a mente dessas crianças para ficar fazendo propaganda narcisística por aí. E este cara foi alvo disso, porque todos os casos são sobre isso, salvo raríssimos casos de disforia de gênero, raríssimos casos de disforia de gênero. E essas pessoas fazem essas transições, elas têm a vida delas destruídas. Muitas delas se arrependem, estão com problemas mentais de toda sorte, e agora uma parte delas está se direcionando para aí. Tá? O Raniel Lima mandou: eu conhecia gay, hoje em dia eu tô vendo cada vez mais trans onde moro, o que não é comum há 2 anos atrás. Olha que moro no Nordeste. Não entendi que você mora no Nordeste, tá? A ideia de que o Nordeste, não, essas coisas não chegaram aqui, a galera é arretada, é homem, cabra. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que as pessoas, hoje com acesso à internet, essas ideias toscas, elas chegam até a base da população. Então quem você imaginava que estaria imune a essas modernidades da cidade grande, na verdade é uma vítima mais fácil. Porque se as pessoas mais pobres têm famílias mais frágeis e desconstruídas, e se elas têm um caráter formativo e um senso de comunidade mais pálido, mais frágil, e infelizmente elas têm, esse tipo de propaganda vagabunda chega nelas, elas não têm dispositivos de defesa. Pra começar, não tem um pai pra falar: tira essa merda daqui, não, vou proteger o meu filho ou minha filha. Então, essas pessoas estão indefesas diante desse tipo de ideologia. Então, quando você vai num evento no Nordeste, você vai perceber o seguinte: eu fui numa festa junina em Maracanaú, no Ceará. Cara, a festa era uma festa gay. A festa junina de Maracanaú, no Nordeste, era uma festa gay. E não era na capital. Então, sim, eu acho que o Nordeste está muito indefeso, dado que pelas condições sociais, né, da própria demografia ali, você vai ter, né, pessoas que, assim, esse tipo de ideologia vai chegar, porque elas têm celular em mão, tem influenciadores, esse tipo de merda chega e vai causar danos irreversíveis a muitas pessoas. O Iverson falou: tá viajando, vocês do Sul/Sudeste estão mais propensos a dar o caneco. Cara, você tá com uma idealização boba. Você tá com uma idealização boba. Enfim, não caia nela. O cara falar... e existe também o contágio social. Sim, eu acho que existe contágio social. Matando esse assunto, tá? Quando a gente vê esses casos acontecendo e quando a gente vê essa emergência, né, de crianças trans, adolescentes trans, todos problemáticos, eu só me lembro do seguinte: quando chegarmos ao poder, todas as marcas que financiaram isso, todas as empresas que botaram grana, todos os institutos que tocam a campanha de criança trans, todos os influencers, todas as mães, todos os psicólogos, esses caras têm que passar por um julgamento pelo que eles estão fazendo. Os crimes que eles cometeram não poderão ficar impunes. E quem defender isso será preso. Se chegarmos ao poder, não haverá clemência com quem pratica esse tipo de tortura em vida com as crianças brasileiras. E eu tô falando aqui, vamos defender as crianças gays brasileiras. Porque são os gays as vítimas disso. São os gays. Um menino que às vezes é um menino tímido,
e gay, não sabe como lidar com aquilo, no processo formativo dele já vem, bam, essa propaganda, era isso, ele era trans, ele tem um problema ali no gênero. E aí vão enfiando. E como é que eles fazem? Não é assim, você é uma mulher. Não, você é um não binário, entendeu? Você entende que eles criam, vamos dizer, nomenclaturas de transição. Então, não é que você... não, porque eu sou um assexuado, que não sei o que, não binário. Não, eu sou um gênero fluido, não sei o que. Então você vai pegando vários elementos de transição, até que ele fala, não, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um tratamento hormonal. Então foi criado todo um besteirol ideológico, com grande propaganda, bandeirinhas coloridas, para gerar essas identificações. Isso é perverso. Isso tem que ser proibido. Proibido! E as pessoas que quiserem praticar esse tipo de política mortífera com os jovens gays brasileiros serão presos. E o nosso governo de direita da missão será o primeiro a defender a saúde mental dessas crianças gays. Olha, você falou, nós seremos os primeiros a defender a saúde mental das crianças gays brasileiras, que são alvo dessa propaganda cruel, canalha, criminosa, demoníaca. Demoníaca. Nós vamos prender esses demônios. Prender. Isso é um absurdo, assim, um absurdo incomparável. Não há, poucas coisas podem ser mais cruéis do que isso. O Diego Ataíde, isso foi uma das engenharias sociais mais perversas da história. Instalação policlara do caos social. Exatamente. Isso é maldade pura e simples. Maldade pura e simples. O Vitor Teis falou, criança gay. Sim. Meus amigos, você consegue já no colégio identificar quem é um amiguinho gay ali. Esse aqui é um cara gay. Você vai ver ali, esse aqui é um cara gay. Esse aqui é um cara gay, não é? Não é? Ele ali? Você identifica na escola. Todo mundo sabe. Não existe criança gay, é uma concepção artificial. Eu sei quem acredita que não existe criança gay. É quem acha que a pessoa não nasce gay. Assim, a maior parte dos gays nascem gays. Eles já se reconhecem de uma maneira, vamos dizer, inadequada nesse sentido e possuem um desejo diferente. Não estou falando de desejo sexual, até romântico, desde a tenra infância. Pare... são aqueles caras que, em geral, não, vou meter uma cura gay ali no cara. Não existe isso, cara. Não existe, isso não é só um comportamento. Entendeu? Não é. Enfim, não vou entrar nessas discussões. A pessoa nasce gay e ela tem que ser respeitada como tal. E hoje, essa criança gay tem que ser protegida desses maníacos ideológicos. Pra ser uma pessoa feliz e produtiva. E que ela não dispõe desse drama horroroso que é colocado na cabeça dela com esses malucos ideológicos.